Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. A lei de cotas, que prevê a contratação de profissionais com deficiência em empresas com mais de 100 colaboradores, tem potencial para beneficiar milhões de brasileiros. Mais de 30 milhões de pessoas em idade produtiva se declararam com algum tipo de deficiência no censo de 2010. Mas muitas empresas têm encontrado dificuldade para cumprir a legislação por falta de mão de obra qualificada ou por falta de comprometimento do trabalhador. Neste caso, o desinteresse pode estar associado à falta de acessibilidade. Para entender melhor o ponto de vista das pessoas com deficiência que buscam inserção no mercado de trabalho, o podcast Empreenda Assim conversou com o procurador Fábio Alcuri, do Ministério Público do Trabalho. Procurador, primeiramente, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Obrigado pelo convite. Qual a análise que o Ministério Público do Trabalho faz sobre a lei de cotas? Ela está atingindo o objetivo? O que é preciso melhorar? A lei de cotas em si, ela é um instrumento muito útil e necessário para a inclusão social, né, das pessoas com deficiência, falando no caso da cota de pessoas com deficiência, né, para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É uma estratégia, uma política de ação afirmativa que existe no mundo inteiro, né? Assim, não é uma coisa, uma novidade, algo inédito no Brasil. Agora, a aplicação da lei, ela tem algumas dificuldades, né? Assim, não são todas as empresas que estão cumprindo sua cota. Na verdade, há muitas empresas que não conseguem cumprir a cota integralmente, principalmente empresas com cotas altas, né, com quantidade de pessoas com deficiência a serem contratadas alta, e empresas que às vezes têm atividades que não são tão interessantes ou são um pouco mais difíceis, né, em termos de execução para pessoas com deficiência. Então temos dificuldades mais práticas, né, digamos assim, para integrar o cumprimento dessa lei de cotas, né. O que pode ser feito para mudar esse cenário? Nós temos que fazer digamos assim, um esforço integrado, né, dos órgãos responsáveis por zelar pelo cumprimento dessa cota, junto com as empresas e também entidades da sociedade civil que lidem com a questão das pessoas com deficiência, para que nós possamos ter um diálogo um pouco mais próximo, né, e a partir disso ir superando essas dificuldades e buscando soluções para superar essas dificuldades. Se não houver essa integração, vai ficar muito difícil, às vezes, superar situações que através dessa integração, dessa união de esforços, poderiam ser superadas, né? Há algumas questões, como, por exemplo, a falta de qualificação profissional de pessoas com deficiência, que já estão sendo superadas. Essa questão especificamente já está sendo superada através de algumas estratégias, né, como projeto de aprendizagem para pessoas com deficiência, através de previsão mais recente, né, na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, da possibilidade da própria empresa qualificar profissionalmente, né, essa pessoa com deficiência e usar esse contrato no cumprimento da cota. Há algumas saídas, né, para resolver certos problemas, mas é preciso um pouco mais, a meu ver, diálogo e esforço integrado, boa vontade de todos os envolvidos, inclusive das empresas, né, para buscar esse cumprimento. Os trabalhadores têm encontrado dificuldade para ocupar as vagas oferecidas? Que dificuldades? A própria questão do benefício assistencial de prestação continuada, até um tempo atrás, a entrada no mercado de trabalho das pessoas com deficiência gerava a perda do benefício, né, assistencial. E isso dificultava bastante, diminuía o interesse, né, e por conta do medo, da insegurança de se perder esse benefício, né. Então as pessoas com deficiência muitas vezes não buscavam ser contratadas ou evitavam essa contratação para poder manter o benefício. Agora, através de alteração legislativa, o benefício ele pode ser suspenso, né? A pessoa ser contratada, o benefício não se perde, ele é suspenso, e se a pessoa deixar de trabalhar ou perder o emprego, ela pode voltar a receber o benefício. Não se sabe até que ponto as pessoas com deficiência têm essa informação, né?
até que ponto essa mudança ela é de conhecimento e as pessoas possam se sentir daí mais seguras, né, para entrar no mercado de trabalho, para poder se inserir e aí, por consequência, as empresas conseguirem cumprir sua cota, né, com mais facilidade. Como as empresas podem contribuir para aumentar o interesse dos trabalhadores PCDs pelas vagas abertas e para melhorar a acessibilidade? A questão da acessibilidade ela faz parte dos deveres da empresa, né? De permitir que não só cumprir formalmente a sua cota de contratação de pessoas com deficiência, mas de permitir que as pessoas contratadas tenham condições de exercer as suas atividades, né? Em um ambiente adequado, um ambiente acessível, onde elas possam se sentir integradas, né? Porque tanto no caso da cota de pessoa com deficiência quanto no caso da cota de aprendizagem, é preciso perceber que não é um dever legal em si, né? Que ele se exaure em si mesmo. São instrumentos para permitir inclusão social, para permitir integração, né? De pessoas com deficiência, e no caso dos aprendizes também a profissionalização dos aprendizes, né, adolescentes e jovens. Então essa parte dos objetivos não pode ser perdida de vista, né? A acessibilidade faz parte desse horizonte. Garantir acessibilidade é garantir que a pessoa com deficiência possa efetivamente se integrar e se sentir bem, né, no espaço de trabalho e poder desenvolver bem suas atividades. E no caso dos jovens aprendizes, como é o cenário? Com relação à aprendizagem, nós podemos dizer que a situação é um pouco mais tranquila, assim, um pouco melhor resolvida. Há alguns segmentos onde a questão da aprendizagem é um pouco mais difícil historicamente, né? Aqui na nossa região, por exemplo, a construção civil sempre foi uma área em que houve dificuldades, né, para o cumprimento da cota pelas empresas do segmento. Também empresas de segmento como transportes, vigilância, mas a legislação também fornece mecanismos para tentar viabilizar o cumprimento da cota nesses segmentos. Mas, de forma geral, o quadro do cumprimento da cota de aprendizagem ele é um quadro um pouco mais avançado, né? e mais efetivo, pelo menos aqui na nossa região e no estado do Paraná, eu posso dizer também. Procurador Fábio Alcuri, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Muito obrigado. O podcast Empreenda Assim conversou com o procurador Fábio Alcuri, do Ministério Público do Trabalho. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.